Bom dia, queridos adolescentes. Conseguem me ouvir bem? Muito bom. Vamos começar orando? Senhor, estamos aqui na Tua presença. Obrigado porque o Senhor está conosco. Usa essa palavra para que ela penetre em cada coração. Cause transformação nas nossas vidas. Tu sabes, Senhor, que nós não podemos fazer nada sem Ti. Estamos aqui nessa manhã com uma carga no nosso coração. Que cada um dos adolescentes, cada um de nós, saiamos daqui com um propósito claro para as nossas vidas. Só o Senhor tem o poder e a capacidade de convencê-los, a partir do espírito de cada um dos adolescentes. Que eles ouçam a Tua voz no interior deles. Senhor, é o que te pedimos, que haja fruto esse período da manhã. Que haja um resultado para o Teu inteiro agrado. Amém. Que sejamos pessoas que vivem para o inteiro agrado do Senhor. Amém. É fato, Senhor, que Tu veio nos salvar, perdoou os nossos pecados e nos ama com um amor incondicional. Mas agora também leva-nos a entregar as nossas vidas a Ti. É o que pedimos em Teu nome. Amém. A gente vai ler 2 Coríntios, quem puder abrir a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, a gente vai ler o versículo 20. Enquanto vocês abrem, o tema dessa mensagem é: vós sois embaixadores dele. Podemos repetir? Vós sois embaixadores dele. Fiquem tranquilos que nós vamos explicar o que é embaixador. Tem alguém aqui que sabe o que é embaixador? Tá ótimo, a gente vai explicar o que é embaixador. Nós somos embaixadores do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. A gente vai ler só até o primeiro ponto. Tá bom? Vamos ler juntos? 2 Coríntios 5, 20. Quem encontrou pode dar um amém? Amém. Então vamos lá. De sorte que somos... Vamos ler junto? 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Mais uma vez. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que nós somos? Então não é só eu. Nós, todos nós, somos embaixadores em nome de Cristo. Antes de nós falarmos o que é um embaixador, porque esse termo ele trata de uma responsabilidade. Mas antes dessa responsabilidade, Deus nos dá uma dádiva. Antes de nos pedir qualquer coisa, Deus já nos dá aquilo que Ele nos pede. A gente vê que no versículo 20, o embaixador, ele é aquele que reconcilia as pessoas com Deus. Mas para nós entendermos qual é a nossa responsabilidade, ou em outras palavras, qual é o nosso propósito, para que nós estamos aqui? Para nós entendermos isso, primeiro nós precisamos entender o que Deus fez por nós. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 5, aí mesmo onde vocês estão abertos, no versículo 18, diz assim, pode acompanhar comigo. Ora, tudo provém de Deus. Primeiro item, todas as coisas é Deus quem dá. Como nós falamos no início, se Deus nos chama de embaixadores, é porque primeiramente Ele te capacitou, Ele me capacitou com algo sobrenatural e que eu não merecia, para que eu pudesse desempenhar essa função tão importante de reconciliar os homens com Deus. Tudo provém de Deus. Olha o que diz. Que nos reconciliou consigo mesmo. Então o primeiro caminho é: Deus vem até nós. Nós estávamos aqui perdidos no pecado. Nosso destino era o lago de fogo. Quem aqui já passou por angústia? Quem aqui já teve ansiedade?
Quem aqui já se sentiu muito triste em algum momento da vida? Quem já teve frustração? Agora pode abaixar a mão. O nosso destino era viver assim eternamente. Não só um dia. Mas Deus fez esse encontro conosco e nos achou aqui, ó. E nos pegou. E tinha algo que nos separava de Deus chamado pecado. Todos nós cometemos pecados. E o preço do pecado é a morte. Uma vez um irmão comentou um exemplo comigo e me marcou muito. Ele disse que era como se os homens estivessem vendo, na verdade, um grande meteoro vindo na direção deles e que iria acabar com todos nós. Imagina um grande meteoro vindo até nós, nessa direção, e a gente está vendo chegando e não tem nada que a gente possa fazer. Porque pode correr para onde for, o meteoro é tão grande que vai nos pegar. E de repente Cristo pula e fala assim, em mim! Era para você e eu sermos destruídos. Mas Ele foi destruído por nossa causa. Ele foi dilacerado por nossa causa. Ele nos tirou dessa condenação. Por isso nós estamos aqui. E não só isso. A Bíblia diz em Isaías que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Então Cristo tomou essa culpa do pecado, para que hoje nós pudéssemos ser aproximados de Deus. Em Romanos diz que nós fomos reconciliados com Deus. Mediante a fé, nós temos paz com Deus, porque nós fomos reconciliados com Deus. Então a gente está lendo no versículo 18. Tudo provém de Deus, Ele veio até nós e nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Vocês já pararam para pensar? Como assim Deus nos reconciliou com Ele mesmo? Nós sabemos que Deus, Ele é 3 em 1. O Pai, o Filho e o Espírito. Um atributo de Deus chama-se justiça. Deus não pode negar a sua essência. Ele é justo. Então Deus disse, quem peca, morre. Por isso, na antiga aliança, quando o homem pecava, tinha que sacrificar um animal por causa da justiça de Deus. Veja bem, é justo um animal... Quem aqui tem cachorro? Tá. Imagina que você cometeu um erro e aí o seu cachorro tem que morrer por causa do seu erro. É justo isso, sim ou não? Mas porque Deus te ama muito, Ele fala, eu aceito o seu cachorro no seu lugar. Não é justo isso com o cachorro, nem com os cordeiros que foram sacrificados na antiga aliança. Pensa bem, se com um animal, Abel, não é justo isso, quanto mais com Deus mesmo. Ele mesmo tomou sobre si, e porque Ele é justo, tinha que haver um sacrifício, alguém tinha que morrer. Esse meteoro estava vindo, ele tinha que acertar algum lugar. Deus escolheu em Cristo tomar a nossa culpa, tomar o nosso lugar. Porque embora a essência de Deus é justiça, também há algo na essência de Deus chamada amor. Como que concilia essas duas coisas? Então, Ele mesmo se dá, Ele mesmo se sacrifica, Ele mesmo toma o cálice da ira para que eu e você possamos tomar o cálice da bênção. Para que eu e você possamos receber a paz com Deus e possamos ser reconciliados com Deus. Ou seja, agora quando o Pai olha para cada um de nós, Ele já não vê mais o pecado. Porque se o Pai visse o pecado, nós não teríamos nenhuma condição de ter comunhão com Deus. Mas quando o Pai Ele olha para nós, louvado seja o Senhor, Ele vê Cristo, Ele vê o Filho. Ele vê o sacrifício do Filho. Então, tá vendo? Deus nos reconciliou com Ele mesmo. Como? O Filho veio até nós, nos reconciliou com o Pai. Agora, olha que interessante. Essa é uma face da moeda. Vocês já viram? A moeda ela tem a cara e tem a coroa. É uma mesma moeda com duas faces. A primeira face, Deus veio até nós, Deus nos salvou e Deus nos reconciliou com Ele. Hoje nós temos paz com Deus. Eu posso ouvir um aleluia? Esses dias, nós nos sentimos alegres e em paz? Amém. Isso não é fruto simplesmente de um ajuntamento.
Junta 400 pessoas diferentes que não têm a vida de Deus e você vai ver grande desastre acontecendo. Porque o homem sem a vida de Deus e por causa do pecado, ele só gera problema. Mas por outro lado, esse homem reconciliado com Deus, em comunhão com Deus, quando estão juntos, experimentam a paz e a alegria de Deus. Agora, o plano de Deus, ele parou na reconciliação de Deus vindo até nós? Não. Aqui no versículo 18 fala: e nos deu o ministério da reconciliação. Diga assim: eu tenho um ministério. Meu ministério é reconciliar as pessoas com Deus. Esse ministério é meu. Qual é o seu ministério? Como que eu vou reconciliar alguém com Deus se eu não estou reconciliado com Deus? Então, se você está aqui hoje e ainda não experimentou essa reconciliação com Deus, feche os seus olhos e enquanto nós estamos compartilhando a mensagem, procure orar ao Senhor. Busque ao Senhor. Toque no Senhor, Ele está presente aqui. Se você abrir o seu coração, o Senhor pode te reconciliar hoje mesmo com Ele. E hoje mesmo te dá o ministério da reconciliação. Não tem um processo. No momento que você foi reconciliado, você já ganhou esse ministério. Agora, eu e você temos o privilégio de falar assim: meu irmão, Jesus é o Senhor, Amém. Ele te ama, Amém. E eu estou aqui como embaixador do reino dos céus. Eu estou com você. Amém? Amém? Aleluia. Todos nós devemos e temos esse ministério como embaixadores do Senhor. Agora olha uma coisa interessante que eu queria falar. Muitos de nós que estamos aqui já fomos reconciliados com Deus, sim ou não? Amém. Mas vez ou outra, você não se sente um pouco distante do Senhor? Pode ser sincero, é ou não é? Embora nós já estamos reconciliados com Deus, há alguns momentos em que a gente se sente um pouco afastado do Senhor. Ou isso acontece só comigo? Então, quando diz que nós temos o ministério da reconciliação, nós podemos ajudar a pessoa que está do nosso lado. Olha para quem está do seu lado aí. Pode ser que essa pessoa está precisando ser reconciliado com Deus hoje. Então sabe o que você vai fazer agora? Você vai orar com essa pessoa e ela vai orar com você. 1 minutinho. E peça para que o Senhor reconcilie você com Deus e ela com Deus e vice-versa. Amém? 1 minutinho. Você está saindo muito do vídeo. Aleluia. Estamos reconciliados com Deus então todos aqui hoje. Glória a Deus. Amém. Irmãos, por que isso é importante? Porque como nós vamos falar sobre o tema dessa mensagem que é: nós temos o ministério da reconciliação, somos embaixadores do reino dos céus, sendo que eu não estou reconciliado com Deus. Então é crucial que cada um de nós viva em constante comunhão com Deus, sempre em paz com Deus. Qual é o caminho para isso? É nós termos uma vida de oração, é termos uma vida de confessar os nossos pecados, é termos uma vida de ler a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, e então o Senhor vai poder usar vocês de uma maneira sobrenatural. Quem quer isso aqui? Levanta a mão. Amém.
E aí agora a gente entra no tema da mensagem então. Muito bom. Quando a gente fala sobre embaixador, a gente lembra de uma pessoa chamada Daniel. A gente já ouviu sobre Davi, sobre Esther, sobre Ana, alguns personagens. Eu até falei com o Davi, foi a vez dele, hoje é a vez do Daniel. Daniel, ele foi para a Babilônia. Quem aqui conhece a história de Daniel? Tá. Nós sabemos, Daniel, ele era um jovem judeu que foi levado cativo para a Babilônia. Por quê? O povo de Israel, naquele tempo, se envolveu com tanta idolatria e com tantos pecados que Deus teve que julgar o povo de Israel. E esse povo foi levado cativo para a Babilônia. Dentre o povo que foi cativo para a Babilônia, haviam 4 jovens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. São os nomes na língua dos caldeus, né? Na língua dos judeus era... Vamos abrir para a gente não errar? Daniel, Ananias, Azarias, Misael. Isso. Ananias, Azarias e Misael. E Daniel. Esses 4 jovens, eles tinham uma característica que é muito parecida com vocês. Vamos ler o que diz a respeito deles. Olha só. Daniel, a partir do capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Daniel 1, a partir do versículo 3. Diz assim. Daniel está depois de Ezequiel. Então, Daniel 1, versículo 3. Olha a característica desses jovens que é parecida com a de vocês que estão aqui. Disse o rei, esse rei é Nabucodonosor, era o rei da Babilônia. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Presta atenção nessas características. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência. Olha para quem está do seu lado e fala: você tem uma boa aparência. Vamos voltar para cá. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então nós vemos que o povo de Israel foi levado cativo, mas no palácio do rei existiam alguns jovens, esses daqui que nós já lembramos o nome: Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Esses 4 jovens, eles eram como vocês, jovens de boa aparência, sem nenhum defeito, que são doutos em toda a ciência, no conhecimento, têm sabedoria. São vocês. Então o primeiro item que nós precisamos saber é o seguinte. Obrigado, né? Quem falou? Só me pagar um sorvete depois. Primeiro item que nós precisamos saber: o rei da Babilônia, ele tá doido para pegar vocês. Vocês sabem o que é o rei da Babilônia, falando em tipologia? É Satanás, é isso aí. Porque naquele período, Satanás, ele governava o mundo conhecido. A Babilônia, ela conquistou todos os reinos da terra. E Satanás hoje governa esse mundo. Embora ele já foi julgado, mas ele ainda tem domínio e ele usa várias maneiras de nos cativar para ele, para o reino dele. Quais são as maneiras que Satanás usa? O pecado, ao ouvir alguém falando. Oi? Xingamento é um tipo de pecado. Amizades. Música. Isso, violência. Séries. Dorama. Rede social. Ameaça. Chamar de feio. Bullying. Aos olhos do Pai, todos somos lindos. Então, olha só, vamos voltar para cá. O que é importante nós sabermos é o seguinte:
O rei da Babilônia, ele quer você. E aí? Pensa bem, você na pele de Daniel e dos amigos dele, no palácio, com tudo que vocês quiserem, tudo que for do desejo de vocês. Dinheiro, PlayStation 5, comida à vontade, cama confortável, doce, série. Claro, né? Na época de Daniel não eram essas coisas, mas na nossa época são essas, né? E aí, olha só, agora esse é um ponto que eu quero enfatizar com vocês. Daniel, quando ele estava na Babilônia, ele e os amigos dele, vocês acham que ele era jovem ou que ele era velho? Opa, tá dividido aí, hein? Ó, quem acha que é jovem, fala amém. Amém! Quem acha que era velho? Amém! Ah, vocês sumiram agora, né? Então vamos lá. Daniel, ele era jovem. Menos que 20 anos. A história fala que eles eram mais jovens do que 20 anos. Agora, olha que coisa interessante. Daniel, se nós lermos o livro inteiro, prestem bem atenção nisso. Daniel não apenas foi um homem usado por Deus, mas Daniel mudou uma era inteira. Daniel, ele restaurou a expressão de Deus em Jerusalém, que é uma figura do templo, e Daniel restaurou a autoridade de Deus quando o povo voltou da Babilônia e reedificou a cidade em Jerusalém. Jovens, isso que eu acabei de falar é o cerne de toda a Bíblia. Deus criou o homem para que fosse a expressão dele e para que o homem tivesse domínio sobre todas as coisas. Agora veja bem, um jovem como vocês foi usado para restaurar uma condição caótica daquele tempo. Então, pensa bem, você acha que você pode mudar uma era? Em si mesmo, nenhum de nós pode. Mas o livro de Daniel tem vários versículos que diz assim: havia em Daniel um espírito excelente. Todos vocês foram criados como espírito humano. E todos vocês que creem no Senhor são habitados pela presença do Espírito Santo. Pergunta: qual é o limite do Espírito na nossa vida? Existe algum limite do que o Espírito pode fazer na minha e na sua vida? Quem limita? Somos nós. E a gente vai ver que a experiência de Daniel é uma experiência de um jovem que permitiu que Deus o usasse. Ele permitiu que o Espírito fosse presente na vida dele. E mais, ele também tomou uma decisão de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Antes de falar sobre esse ponto específico, eu queria lembrar alguns nomes. Samuel, Davi, Esther, Ruth, todos esses nomes e muitos outros na Bíblia foram chamados jovens. Eles não foram chamados apenas para ser parte do povo de Deus, eles foram chamados para serem protagonistas. Diga assim: eu sou protagonista. Que é protagonista, querido adolescente? É alguém que não fica. É alguém que não fica apenas assistindo. É alguém que participa. É alguém que está envolvido. É alguém que tem responsabilidade. É alguém que tem propósito. Deus chamou vocês não apenas para serem reconciliados com Ele, mas Ele chamou vocês como embaixadores do reino dos céus. Isso é muito sério que eu estou falando com vocês. Por meio da vida de cada um dos adolescentes, Deus pode achar um caminho, como achou na vida de Samuel, que era muito jovem, como achou na vida de Davi, como achou na vida de Ruth, de Esther, e como achou também na vida de Daniel e dos discípulos. Vamos ler Mateus 4, 21. Fica paradinho. Filmagem. Mateus 4, versículo 21. Diz assim, isso aqui está falando sobre Jesus, quando chamou os discípulos. Passando adiante,
viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Jesus ele estava passando e ele viu 3 pessoas, Zebedeu, Tiago e João. Zebedeu era o pai, Tiago e João, eles eram adolescentes naquela época. Eles tinham algo em torno de 16 anos. Olha só, se Jesus estivesse aqui hoje e tivesse você e seu irmão na sua casa e seu pai está lá, você acha que Jesus ia chamar seu pai ou você e seu irmão? Todo mundo acha que é o pai, né? Ah, meu pai está mais preparado. Meu pai é mais velho. Mas aqui Jesus não chamou Zebedeu, ele chamou João e Tiago. Por que será que o Senhor quer contar com pessoas tão jovens assim? Porque tem energia. Irmãos, muitas vezes é um mistério para nós. Mas nós vemos que na Bíblia, quando Deus ele quer fazer algo novo, ele precisa de pessoas jovens. Vocês topam esse convite do Senhor? Para serem protagonistas? Olha uma coisa interessante, né? Aquele povo da primeira geração que foi cativa para a Babilônia, era um povo que foi cativo por causa de idolatria, especialmente, pecados e muitas outras coisas, imoralidades. Muitas coisas aconteceram. Aí Deus, ele julgou aquele povo. Então, ó, perceba esse contraste. O povo de Deus se contaminou numa terra santa, em Jerusalém. Mas Daniel se santificou numa terra contaminada, numa terra impura. Deus usou não apenas Daniel e os 3 amigos, para serem um modelo para que a vontade do Senhor de restaurar a expressão e a autoridade dele fosse plenamente cumprida a partir de 4 jovens, mas especialmente Daniel, que era um embaixador. E aí, o que é uma embaixada? A gente prometeu que ia falar sobre isso. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil para falar o que é a embaixada. Imagina que você vá nos Estados Unidos e quando chega lá, exista, e existe mesmo, uma embaixada do Brasil. O que significa isso? Nesse local onde está a embaixada do Brasil, as leis que imperam ali são as leis do Brasil. E mais, essa embaixada do Brasil nos Estados Unidos, ela existe para defender os interesses da nação brasileira. Então Daniel, como embaixador do reino dos céus, é colocado na Babilônia para defender os interesses do reino dos céus. E todos nós, irmãos, fomos colocados em alguma Babilônia. Todos nós. Eu sei que muitos aqui, a grande maioria, nasceram em lares cristãos. Mas eu sei de alguns aqui também que em casa tem uma Babilônia. Outros, a escola é uma Babilônia. Para outros, pode ser a casa de algum parente que passa durante o dia, ou alguns amigos que você acaba sendo colocado diante deles e está nessa situação caótica. É muito curioso e até nos chama a atenção como que Deus ele coloca os ministros e os embaixadores deles em lugares críticos, em lugares que parece que não deveria estar lá. Poxa vida, Daniel e os amigos eram pessoas que amavam a Deus, aí Deus coloca eles na Babilônia. Olha que interessante, não precisa abrir. Em Ezequiel 28, 12 a 13, fala assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Esse versículo está falando de Satanás. O versículo seguinte, o versículo 3 diz: Estavas no Éden, jardim de Deus. Olha só, a primeira criação de Deus foi julgada por causa da rebelião de Satanás. Quando Satanás, antes de ser julgado, onde era o lugar de habitação de Satanás? O Éden.
Quando Deus criou o homem, ele criou um jardim. E onde era esse jardim? Peraí, você está me falando que Satanás estava no Éden e Deus colocou a criação dele, o homem e a mulher, no Éden, no lugar mais perigoso da terra? É isso. Talvez você esteja em um lugar que você considera extremamente perigoso. Você fala assim, por que Deus permite que eu conviva com essas pessoas? Por que Deus permite que eu conviva nesta situação? Porque Deus sabe que nós, como embaixadores, não apenas iremos sobreviver nessas situações, mas nós iremos reinar nessas situações. Vocês percebem a responsabilidade e o poder que Deus deu no Espírito para você? Para subjugar uma situação extremamente caótica por meio desse Espírito excelente que, como Daniel tinha, eu e você também temos. Mesmo jovens. Agora, a gente precisa perceber algo. Adão foi colocado nesse lugar caótico e Deus esperava que Adão comesse da árvore da vida, se enchesse da vida de Deus, da autoridade de Deus e subjugasse Satanás. Isso aconteceu? Não. Por quê? Por causa da dieta. Daniel, diferente de Adão, teve uma dieta diferente. Vamos ler Daniel capítulo 1, voltar lá. Esse aqui a gente pode ler junto. Lembrem, Adão, assim como Daniel, foi colocado numa situação caótica. Deus tinha uma expectativa em Adão de que ele subjugasse Satanás e restaurasse o governo de Deus para essa terra. Deus tem uma expectativa em vocês. Não é apenas que vocês sejam salvos. Essa é a primeira parte que nós falamos. Mas há um espírito excelente que foi colocado em vocês. Agora, nós temos uma responsabilidade diante disso. A partir do versículo 5 de Daniel 1, fala assim, olha só. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 8. Vamos ler junto. Resolveu, agora você vai falar o seu nome, tá? Resolveu firmemente. Vamos ler de novo, fala o seu nome alto. Resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha que interessante o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Meus irmãos, quando nós tomamos uma decisão, olha para a sua estrutura. Olha assim para a sua estrutura. Essa estrutura frágil, que é feita do barro, de carne, osso e pele, não consegue fazer nada. O máximo que nós podemos fazer é tomar uma decisão. E logo em seguida, o que Deus faz é, ora, Deus concedeu ao Ebert, ao Levi, a Esther e a cada um de nós misericórdia. Amém. Irmãos, quando nós tomamos um passo em direção à vontade de Deus, Deus já deu 10 em direção a nós. E Ele nos concede misericórdia. Por quê? Nós somos fracos por natureza. Quando nós somos colocados diante das finas iguarias do rei, veja bem, você é colocado diante de um celular. E aqui, meus irmãos, existe um mundo de possibilidades. Ninguém sabe o que cada um de nós, ou cada um de vocês também faz quando vocês estão sozinhos. Existem muitas coisas aqui para nós, finas iguarias. Mas se eu e você tomarmos uma decisão de não nos contaminarmos, eu não estou dizendo que é não usar, mas é saber usar. E mais. Aqui diz que Daniel, ele além de não se contaminar com as finas iguarias do rei, ele teve uma nova dieta, diz no versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos,
10 dias. E que se nos deem legumes a comer e água a beber. Eu vou aplicar. O que seriam água e legumes para comer e beber? Hoje, a sua dieta, não precisa falar, mas como ela é? Como é dividido o seu tempo? Uma parte eu jogo, outra parte eu estudo, outra parte eu vejo um pouco de série, uma parte do meu tempo eu vejo televisão, outra parte do tempo eu fico na rolagem infinita, outra parte eu fico navegando no Instagram, outra parte do tempo eu gravo um vídeo para postar no TikTok, outra parte eu jogo com meus amigos. Estou falando de muitas possibilidades. Veja bem, se vocês tomarem a decisão e falar assim, vou cortar tudo isso, e ficar um vazio, não preencher com nada, nenhum de nós consegue. Por isso que Daniel ele toma duas decisões. A primeira é, eu não quero ser como essa geração que está na Babilônia, se contaminando com as coisas da Babilônia. Essa é a primeira decisão. Mas só essa não basta. Tem que preencher com outra coisa. Água e legumes. Essa é a parte positiva da dieta. Não precisa levantar a mão, mas seja sincero. Você lê a Bíblia todos os dias? Não precisa falar. Você ora todos os dias? Você ouve uma mensagem, talvez? Já que hoje nós temos esses recursos. Ao invés de ver uma série ou um filme. Você busca ter comunhão com os irmãos da igreja durante a semana? Você vai às reuniões da igreja todas as semanas? Como é a sua dieta? Então perceba, irmãos, e jovens e adolescentes. Diante de nós, Deus tem uma expectativa. Ele nos colocou em um local para que nós possamos estabelecer o reino dele ali naquele local. Só que, o que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes, nós fomos colocados para reinar em vida por meio do Espírito. Mas Satanás vem e nos subjuga. 2000 anos de história da igreja e Satanás tem subjugado o povo de Deus várias e várias vezes. Até quando? Essa responsabilidade e esse privilégio é meu e seu. Não acha que é dos irmãos que estão ali liberando mensagem ou dos coordenadores, não. É você. Qual que é o grande problema da nossa geração e da geração atual? É a dieta. Adão não pôde cumprir com o plano de Deus porque ele não comeu da árvore da vida. Se vocês guardarem esse ponto de tudo que nós falamos e praticarem isso, vocês vão ver que vai acontecer uma revolução na vida de vocês. Abandonar a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou as finas iguarias do rei, e preencher com a árvore da vida. Preencher com a palavra de Deus, ainda que seja um capítulo da Bíblia por dia, um versículo orado por dia, ainda que sejam em pequenas doses no início, porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, meus queridos adolescentes, se soubessem o que está diante de vocês, se vocês soubessem o que é a mesa que está preparada diante de vocês, vocês não perderiam tanto tempo com essas outras mesas que são colocadas diante de vocês. Porque no fim, essas mesas estão matando vocês. Essa dieta que vocês e cada um de nós, porque todos nós somos incluídos, estamos tendo, estão nos matando. Satanás está vendo aqueles que deveriam reinar e fazendo assim, subjugando. Mas Deus não te criou para isso. Deus não nos criou para isso. Eu li em um livro, para dar um exemplo claro para vocês, recentemente, falando sobre a questão da rolagem infinita, sabe? Quem aqui lida com isso diariamente? Qualquer site que você entra, ou no YouTube, ou no Instagram, você ficar rolando, tem conteúdo infinitamente. Aquele conteúdo, ele é assim.
Você está vendo uma piadinha. Aí de repente vem uma tragédia. Aí de repente vem uma cena inadequada. Vocês sabem o que eu estou dizendo, mesmo que você não procure. Aí de repente vem um pastor pregando. Aí depois vem um amigo da escola. É um monte de coisa. E qual é a expectativa dessa rolagem infinita? Eu não sei o que virá, mas eu estou ali. O que vier, entrou. O que vier, entrou. Então presta atenção nisso daqui. Imagina que eu colocasse você na praça central da cidade de Uberaba, que passa gente o dia inteiro, colocasse uma venda nos seus olhos, pedisse para você abrir a boca assim, ó, e todo mundo que passar pode colocar alguma coisa lá dentro. Todo mundo. Você toparia isso? Não toparia? Não, mas tem gente que vai passar e vai deixar uma balinha, tem gente que vai deixar um pedaço de carne, tem gente que vai deixar um cocô de cachorro, um cigarro, uma barata. Por quê? Você está com os olhos vendados, mas está entrando. Aí no final tem algumas coisas que são talvez boas, muitas são estranhas e no final aquilo te causa um grande mal-estar. Isso é a rolagem infinita. Você está com os olhos vendados, você não sabe o que vai vir, mas o que vem entra. E o que entra te mata. E você está lá. Qual é o próximo? A nossa dieta precisa ser intencional. Fala comigo. A minha dieta precisa ser intencional. Bíblia, oração, comunhão, Cristo. Oh, aleluia. Nós precisamos ser intencionais na nossa dieta. Como eu falei, se nós guardarmos esse ponto, o Senhor não demora muito para voltar. Se uma geração, no meio do caos que a gente vive, se propõe a ser os Daniéis de hoje, nós fazemos o Senhor voltar mais rápido. Vocês topam? Não topa nada. Sim ou não? Sim! Amém! Essa dieta, meus irmãos, vai dar para vocês um prazer indescritível. A alegria que vocês buscam, a paz, tudo que vocês buscam está nessa dieta. Eu só preciso que vocês creiam nisso. Quem crê nisso que eu acabei de falar? Não, quem crê de verdade mesmo nisso que eu acabei de falar? Eu vou explicar para vocês o que é crer, tá? Imagina que eu estou aqui diante de um grande precipício e tem uma linha fina, uma corda bamba, e eu estou num monociclo. E aí eu tenho que cruzar daqui até quase lá na trave do gol. Aí eu falo com vocês assim, e aí, vocês creem que eu consigo passar nessa linha fina? E tem um abismo, né? Quem crê que eu consigo? Nossa, vocês não acreditam em mim, não? Eu sou habilidoso aqui, ó. Quem crê? Tá. O que é monociclo, tio? Tá, peraí. Então vamos lá, é aquele que tem uma roda só, uma bicicleta de uma roda. Vocês sabem o que é? Aquela. Eu sou habilidoso, gente, ó. Então tá bom. Vocês creem? Sabe o que é crer? Não é falar, eu acredito que vai dar certo. Tenho fé. Aí eu vou falar assim, você crê? Então vem aqui comigo no meu colo. Nós vamos junto. Isso é crer. Vocês estão vendo? Crer não é acreditar, não. Crer é ir para dentro. É realmente, eu tô dentro nisso aí. Essa questão da dieta que você está falando, eu não acho que vai dar certo, não. Eu vou fazer. Eu vou chegar em casa e vou mudar minha dieta. E Satanás vai se ver comigo. Que tem perturbado muitos dias já a mim e a igreja na minha cidade. Mas Deus vai me usar, jovenzinho, como Samuel, como Daniel, como os discípulos, para fazer uma grande revolução no meu tempo. Porque o Espírito excelente está em você.
Olha que interessante. Abre aí no Salmo 23. Salmo 23, versículo 5. O que diz? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Pausa. De novo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então veja bem. Quando nós acordamos, Deus preparou uma mesa para nós. E os adversários estão ali, na nossa frente. Para onde você vai? Para a mesa que o Senhor preparou ou para o colo do adversário? Para a mesa? Então, amém. Todo mundo vai para a mesa? Amém. Sim ou não? Sim. Ah, então, César, 5 anos o Senhor volta. Amém. Todo mundo vai para a mesa. Amém. Não demora. Irmãos, porque esse reino na cruz, esse reino que hoje nós vivemos, na cruz ele já foi tomado das mãos de Satanás. Só que a procuração do que aconteceu está na sua mão e na minha mão. Então a gente precisa agora usar a procuração e falar: sai daí, Satanás. Sabe o que acontece no livro de Daniel? Durante o período que Daniel estava na Babilônia, o primeiro rei foi Nabucodonosor. Nabucodonosor caiu, Daniel ficou. O segundo rei foi Dario. Dario passou, Daniel ficou. Daniel foi levado como um prisioneiro, como um cativo. Mas no livro de Daniel, alguns versículos falam assim: ó rei, para que saibas que os céus governam a terra. Queridos adolescentes, aonde vocês estão, as pessoas precisam ter convicção. Quando você chega, o reino dos céus chegou. Não é ser uma pessoa certinha, é ser um jovem, um adolescente cheio do Espírito Santo. Como que nós nos enchemos? Com a dieta. Se nós somos pessoas que nos enchem do Espírito Santo, aonde nós passarmos, o ambiente fica definido. As trevas têm que sair. Trevas e luz não habitam junto no mesmo lugar. Agora, se nós não estamos definindo a luz no meio das trevas, só resta outra opção. As trevas estão definindo a luz que deveria brilhar em nós. Mas Deus não te criou para isso. E Ele não me criou para isso. É interessante que no capítulo 1 de Daniel, mostra que Daniel ele se separa para Deus. Mas no capítulo 2, é Deus quem separa Daniel no meio daquela geração. Nós sabemos, no capítulo 2 de Daniel, o rei ele tem um sonho. E Nabucodonosor quer chamar todos os magos, os caldeus, os sábios, para que interpretem aquele sonho. E mais, para que seja revelado aquele sonho. Nenhum deles consegue fazer isso. E Nabucodonosor diz o seguinte: então eu vou matar todo mundo, todos os sábios, todos os entendidos, todos aqueles que são considerados chefes ou de alguma maneira são sábios no meu reino. Vou exterminar todos. E Daniel, com ousadia, ele fala para os amigos: vamos orar. E o Senhor vai nos revelar que é esse sonho. Nós sabemos, no capítulo 2, Daniel ora, os amigos oram, Deus revela o sonho para Daniel. E Daniel começa a ter autoridade no meio da Babilônia diante do rei. Essa autoridade veio da onde? De Deus. Veio como fruto de uma consagração, de uma dieta santa, de uma busca ao Senhor. E Deus pode usar Daniel agora. Deus quer usar a cada um de vocês. Mas primeiro, nós precisamos nos separar para Deus. Veja, Daniel, ele fez uma escolha voluntária. Daniel não foi assim:
Deus fez um grande chamamento, como nós vemos na Bíblia, no caso de Ezequiel, em Isaías e outros, Moisés. Mas Daniel tem essa característica que é muito significativa. Fala que o próprio Daniel se separou para Deus. Às vezes nós podemos esperar, mas Deus nunca fez um grande chamamento na minha vida. Deus nunca apareceu para mim de uma maneira mirabolante. Nem para Daniel. Daniel se separou para Deus. E Deus separou a Daniel para ele até o fim da vida dele. Se nós nos separamos para o Senhor, pode ter certeza, o Senhor vai querer te usar muito. No capítulo 6 de Daniel, vamos ler um versículo aqui que é importante. A partir do versículo 1, diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse o dano. 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Por que será que ele se distinguiu? Daniel era alguém consagrado a Deus. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O próprio rei entendeu. Aqui há governo. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Nós já sabemos por que ele era essa pessoa. Não é que Daniel ele era um super jovem ou uma super pessoa, um super irmão. Nele havia um espírito excelente. Esse era o segredo de Daniel. Dieta, espírito excelente, revelação, autoridade, viver. Tudo isso era marcado na vida de Daniel. Só que isso gerava um grande incômodo naquele reino que é simbolizado pelo reino de Satanás. Então a gente viu os sátrapas e os presidentes, eles tiveram inveja de Daniel. E aí eu não vou ler aqui, mas eles fizeram um acordo com o rei para que não se fizesse petições nem orações a nenhum outro deus a não ser ao rei Dario. E o rei nem sabia o que estava acontecendo, porque ele gostava de Daniel. A gente leu que o rei ele queria que Daniel ele fosse governador sobre todo o reino. Então o rei assinou. E aí o que acontece depois disso? Eles querem parar a vida espiritual de Daniel. O que isso significa na nossa experiência? Satanás ele vai fazer de tudo para parar a sua vida de comunhão pessoal com Deus. Por que eu estou falando esse ponto específico? Talvez hajam alguns adolescentes aqui que já estão engajados nisso que nós falamos na primeira parte e por algum motivo se desanimaram. Por algum motivo podem ter esfriado a sua vida espiritual. Por quê? Porque Satanás, ele sabe que enquanto nós orarmos, os dias dele estão contados. Então ele vai fazer de tudo para que eu e você não tenhamos uma vida de devoção ao Senhor. Uma vida aos pés do Senhor. Porque Daniel ele estava de joelhos em oração. Ele tomava a palavra de Deus e se unia ao sentimento de Deus para interceder pela vontade de Deus, que era, naquela época, que o povo da Babilônia voltasse para Israel, onde a vontade de Deus poderia ser exercida. Então, talvez você que está aqui tenha começado essa caminhada de busca ao Senhor e por algum motivo pode ter se desanimado. Isso acontece na nossa experiência.
O exemplo que Daniel nos dá é que nada pode nos parar. Nada. A Bíblia fala, inclusive, que Daniel, ele continuou as orações dele como de costume. Ou seja, era um costume. E um outro item, de janelas abertas. Todo mundo vai saber que eu sou de Deus. Todos vão saber que eu pertenço ao Senhor. Ainda que isso me custe a minha vida. E na experiência de vocês, ter uma vida consagrada custa a reputação de vocês na escola, sim ou não? Eu sei, porque eu já tive a idade de vocês, muitas vezes nós não falamos quem nós somos. Muitas vezes nós nos escondemos. Ah, é para adorar só Dario? Então tá bom, vou adorar Dario. É assim ou não é? Às vezes, para ser aceito naquela turma, nós fazemos coisas que nós não gostaríamos de fazer. Não negue a sua identidade. Você foi colocado como alguém que tem autoridade de Deus. Ainda que aqueles que estão próximos de você não reconheçam, zombem de você, e ainda que o mundo espiritual queira te colocar numa cova com leões e acabar com a sua vida com Deus, não desista, porque Deus, Ele intervém para que a sua comunhão seja mantida com Ele. Nós sabemos o resultado. Deus, Ele fechou a boca do leão. A gente lembra da experiência de Paulo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Paulo também sentiu algo parecido com o que Daniel passou. Timóteo, as epístolas a Timóteo são as últimas epístolas que Paulo escreve, especialmente 2 Timóteo, antes de morrer. O versículo 17, 2 Timóteo 4,17 diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque por um lado, Daniel, ele teve muitos privilégios e foi até reconhecido na Babilônia devido à consagração dele. Mas houve muita perseguição. E ser consagrado a Deus tem um preço. Mas o Senhor é esse que nos liberta da boca do leão. Ele não permite que nós sejamos tragados por Satanás. Ainda que passemos por situações difíceis, porque Daniel, ele foi para dentro da cova dos leões. Veja, Deus não livrou a Daniel da cova. Ele livrou a Daniel no meio da tribulação. Naquela tribulação, Deus fecha a boca do leão. Eu vou ler algo que eu escrevi. As orações de Daniel eram muito importantes para destruir os planos de Satanás e fazer uma virada em sua era para a vontade de Deus. Veja, adolescentes, o nosso encargo não é que vocês saiam daqui apenas se sentindo um pouco acolhidos, com um pouco de alegria ou um pouco de amor. É que vocês saiam daqui para destruir a Satanás. E nós sabemos que se vocês fizerem isso, ele não vai ficar quieto. Mas saibam, Deus te livra da boca do leão. Amém? Amém. E Satanás, ele sabia disso e usou todas as artimanhas possíveis para acabar com a vida espiritual de Daniel. Ó Daniel, se você continuar orando e com essa dieta, a sua vida já era. Talvez Satanás fale isso com você. Né? Se você buscar a Deus, se você tiver uma vida consagrada a Deus, já era a sua vida. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Essa vida nossa não presta. Confia no que eu estou falando. Essa vida, do jeito que nós vivemos ela, nos contaminando com esse monte de coisas, é aquele exemplo que eu dei da venda, nós com a boca aberta, e às vezes entra algo doce, mas na maioria das vezes são coisas amargas, sujas, imundas e que nos fazem nos sentir péssimos, sem propósito, tristes, angustiados. Mas aleluia, meus irmãos. Vou ler algo que eu escrevi e que
Isso também é um dos sentimentos centrais, né? Primeiro item, a dieta. Guardem isso. Saiam daqui com uma dieta. Deixem algumas coisas de lado e acrescentem outras. Mas quando vocês começarem isso, vai começar uma grande batalha no mundo espiritual. Vocês não têm nem ideia do que eu estou falando, né? Deus quer levantar uma geração de pessoas jovens com uma dieta adequada, que oram e têm revelação. E a partir de uma oração com revelação, movem o mundo espiritual. As orações de Daniel, isso é importante você saber, e um pouco de conhecimento. O povo de Israel foi cativo na Babilônia e Deus julgou a situação daquele povo. Haviam profecias mostrando que o povo ficaria 70 anos na Babilônia. E depois de 70 anos, esse povo retornaria para Jerusalém. Isso era uma profecia. Quando Daniel leu isso, e entendeu, e teve revelação, quando Daniel ele leu isso, ele teve essa revelação, ele tomou uma atitude. A atitude de Daniel não foi, olha, então agora eu vou cruzar os braços e daqui 70 anos nós vamos estar em Jerusalém. Muitos de nós talvez poderia ter essa atitude. Se Deus falou que vai fazer, é só esperar. Deus vai voltar sim ou não? Sim. O Senhor vai voltar e vai nos buscar sim ou não? Sim. Então vamos cruzar o braço e esperar. Foi isso que Daniel fez? Ele se pôs a orar, meus irmãos. Aquela oração, Satanás sabia que iria destruir os intentos dele. Deus quer usar você para isso. É muito sério o que eu estou falando. Muitos de nós sabemos mover a terra, mas não são muitos os que movem os céus. E Daniel era alguém que, em oração, movia os céus, sendo jovem. Muitas coisas que Deus vai fazer dependem da nossa geração. Deus já nos reconciliou com Ele. Mas agora Ele quer que você e eu sejamos usados para reconciliar outros com Ele. Dieta, oração. E essa geração vai ser levantada. Essas experiências nos constituem para uma vida fiel que muda uma era. Daniel se uniu à vontade de Deus a tal ponto de ser alguém que cooperou para que a autoridade e a expressão de Deus fossem restauradas. Hoje, nós estamos em uma era que são necessários Daniéis, que começam se separando a partir de uma dieta. No nosso tempo, tudo começa a partir da dieta. Tudo, guardem isso. E o Senhor há de ganhar essa geração. Amém? Amém? Amém. Me perdoem pelo tempo. Eu acho que eu falei muito, mas era necessário. Amém. Essa não é uma palavra para vocês saírem daqui e falarem, entendi. É uma palavra para vocês levarem as sementes que foram depositadas e permitir que ela crie raiz no seu coração. É uma palavra que deve nos fazer ganhar um propósito. Amém. É uma palavra que, ao final, você entenda para que eu fui criado. O que eu estou fazendo aqui? Será que é para eu casar, gerar filhos, viajar o mundo inteiro? É para isso que vocês estão aqui? Não é. Esse não é o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para expressar a Deus e restaurar a autoridade de Deus. Amém. E Deus vai usar pessoas jovens. Para concluir, abra no Salmo 8.
Vamos ler junto, a partir do versículo 1, Salmo 8. Salmo 8, a partir do versículo 1. Vamos ler junto, bem alto. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Vamos ler junto de novo o 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Senhor, nós não somos nada, Senhor. Nós somos pequeninos e crianças de peito. Mas somos nós que estamos aqui dispostos para Ti, Senhor. Embora sejamos incapazes, somos pequeninos e crianças de peito. Mas o Senhor nos escolheu para fazer emudecer o adversário, para que o Teu nome seja proclamado, para que o Teu nome seja exaltado. Usa, Senhor, essa geração, para que o Teu reino venha, Senhor, para que a Tua autoridade seja estabelecida e para que o Senhor seja admirado na vida de cada um deles. Usa-nos como Daniéis, em nome de Jesus. Amém.